Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 ações top pagadoras de dividendos. São ações que estão na minha carteira e eu acho que ela está na carteira da maioria dos investidores que focam em dividendos. Então aproveita aí a vinheta, deixa seu like, clica aqui no sininho para você se inscrever no nosso canal. Sem muita enrolação, então, a nossa primeira empresa é a BB Seguridade, que ela deve estar na carteira da maior parte dos investidores que buscam dividendos, muito por conta dela atuar num setor muito resiliente, que é o setor de seguros, e ela ter uma frequência de pagamento de dividendos muito constante, geralmente em fevereiro e também em agosto. E um outro ponto é que ela é uma subsidiária do Banco do Brasil, que tem a finalidade exclusiva de gerar dividendos para o Banco do Brasil. Não é um segredo, isso que eu estou falando. Então isso faz com que ela seja uma excelente pagadora de dividendos. Mas como é que a empresa ela ganha dinheiro? Ela é responsável pela parte de seguros e previdência privada do Banco do Brasil. Então, se o Banco do Brasil vender um seguro em Manaus ou em Porto Alegre, a BB Seguridade vai estar lá e vai receber a sua corretagem por essa venda e o prêmio desse título vendido, esse título de seguro. Então, ela lucra basicamente com a corretagem, já que ela faz a parte de venda. Ela lucra com os prêmios que ela recebe. Então, esse prêmio ela precisa deixar uma parte no caixa para cobrir essa mensalidade e ela vai rentabilizar esse dinheiro em títulos de renda fixa e até um pouco uma parte em renda variável. E a outra parte que ela recebe também é a taxa de administração e gestão dos fundos de previdência privada. Então, basicamente, essas são as fontes de receita. Então, vamos dar uma olhada aqui no Banco do Brasil, na BB Seguridade, para a gente entender aqui como é que é um número, como é que são os números para a gente saber se ela realmente pode pagar ou não esses dividendos maiores. Então, vou compartilhar a tela aqui com você para a gente dar uma olhada no site Fundamentei. Então, aqui no site, vamos lá na BB Seguridade. Então a gente começa a ver os números dela. Ela não tem a divulgação de receita, na verdade, porque a BB Seguridade ela é uma holding e ela tem vários negócios embaixo dela. Então ela tem parceria com outras empresas em cada um dos seus segmentos. Ela tem a BB Seguros, que atua, ela tem uma outra empresa focada em seguros, que é uma parceria com a Mafra. Ela tem uma parte, uma empresa, uma subsidiária dedicada à parte de previdência, que é uma parceria com o Financial Group. Ela tem uma outra subsidiária que é da parte de capitalização, que é uma parceria com a Icatu. E ela tem uma outra subsidiária da parte de planos odontológicos, uma parceria com a Odontoprev. Então a BB Seguridade ela é uma holding que ela tem várias subsidiárias debaixo dela. E em cada uma dessas subsidiárias ela tem 49,9% do capital votante. Então isso faz com que a decisão final não seja da BB Seguridade, seja da outra empresa. E isso acaba tirando um pouco daquela capacidade de interferência do governo, já que ela não tem a maior parte do capital votante. Então isso é um ponto muito interessante, já que a BB Seguridade, ela por sua vez, ela é uma subsidiária do Banco do Brasil, que é do governo, então acaba tirando um pouco da interferência do governo e traz muita tranquilidade para a gente. E além dessas que eu falei, ela também tem o ramo de seguros, que é uma outra empresa, que é a Cyclic. Então por isso ela não tem receita, o resultado dela é a composição dessa participação em várias empresas. Mas a gente tem aqui o resultado dos lucros, então a gente consegue ver que os lucros da BB Seguridade são realmente muito grandes, da ordem de 3 a 4 bilhões, embora não tenha crescido muito ao longo dos anos. Só que o curioso, como eu tenho na carteira, eu acompanho o resultado trimestre após trimestre e a gente consegue ver uma melhora operacional na empresa. Então, gente, é possível, é bem provável que nos próximos trimestres a empresa comece a entregar um resultado melhor por conta dessa melhora que a gente vê nos últimos trimestres e essa receita, esse lucro consiga aí por fim passar desses 4 bilhões. E além disso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está vivendo um período de alta taxa de juros, isso desde o ano passado. Então, com essa alta taxa de juros, é bem provável que ela consiga rentabilizar melhor o seu float, que é aquele dinheiro do seguro que ela fica retendo em caixa para cobrir o sinistro. Então, uma parte precisa ficar em renda fixa e uma outra parte pode ser colocada em renda variável, isso de acordo com o regulador. Mas, enfim, ela vai rentabilizar melhor esse float. Então, é esperado aí que no próximo ano ela consiga, enfim, ultrapassar de novo essa marca dos 4 bilhões. Então, beleza. E a BB Seguridade, ela se caracteriza também por uma geração de caixa muito forte. Ela tem uma geração de caixa aqui de 2,8 bilhões. A gente não tem o custo aqui do CAPEX, que é o quanto ela precisa investir para manter a sua atividade. Isso a gente teria que analisar cada uma daquelas subsidiárias dela. Mas analisando, eu já tinha feito esse estudo, ela tem uma geração de caixa realmente muito forte. E muito por conta disso, e também por essa característica dela ser uma subsidiária do Banco do Brasil, então o Banco do Brasil quer apenas os lucros da BB Seguridade, e isso faz com que ela distribua praticamente todos os seus lucros. Então a gente olhando o payout histórico aqui, está na faixa de 80% de payout. Então a BB Seguridade, ela atua no setor perene, que é o setor de seguros, ela tem um negócio não é muito estável,
ela tem lucros elevados, ela tem geração de caixa forte e tem um payout elevado. Então são todos os componentes que colocam ela como uma empresa boa pagadora de dividendos. Vamos então agora passar para a segunda empresa. Agora a gente vai mudar o setor, a gente vai para o setor de energia elétrica, que também é muito conhecido como grande pagador de dividendos, especificamente no setor de transmissão de energia. E aqui com a figura da Taesa. Tem também a Transmissão Paulista, a Lupar, mas eu trouxe a Taesa, que é a que eu tenho na minha carteira e eu tenho mais propriedade para falar sobre ela, que eu acompanho mais. Então, no segmento de energia elétrica, a gente tem a geração, que é a empresa que gera energia, são as hidrelétricas, termoelétricas, energia solar, eólica. Temos a transmissora, que é quem leva essa energia até a ponta final. E lá no final a gente tem a distribuidora, que é quem distribui e comercializa lá com o consumidor final, que somos nós. Então, a geração, a transmissão e a distribuição. E o filé mignon, a parte mais lucrativa, é exatamente a transmissão, que leva essa energia de uma ponta a outra. Isso porque a geração tem lá os seus problemas, tem variações, crise hídrica, como a gente viveu em 2021, tem outros fatores que podem impactar. E na distribuição a gente tem lá a relação consumidor final, tem inadimplência, tem gato, então tem outros problemas. E a transmissão não, ela tem a sua receita vinculada simplesmente à disponibilização das suas linhas de transmissão. Então, se a geração não estiver gerando ou a distribuidora estiver tendo problema, para ela pouco importa. Ela deixando a linha disponível, ela vai estar tendo direito a receber a sua receita, que é a RAP, que é a receita anual permitida. Então, isso é um negócio altamente lucrativo e muito sólido. E além disso, a Taesa ela tem um histórico operacional muito positivo de ter uma taxa de disponibilidade sempre acima de 99%. Então, combinando a resiliência do setor com a eficiência operacional, a Taesa se torna uma excelente empresa para a geração de caixa e pagamento de dividendos. Então, vamos dar uma olhada aqui nos resultados da Taesa. Então, a Taesa, a gente vê aqui nos últimos anos que ela tem um crescimento de receita, ela vem tendo esse crescimento, muito por conta de que 2015, 2016, predominantemente, a gente teve muitos leilões, muitas concessões sendo ofertadas, e a Taesa se beneficiou disso, ela adquiriu muitos lotes, e naquele momento a taxa de juros estava muito elevada e a atratividade desses lotes era muito boa. Então a Taesa, ela pegou muito desses lotes e ela veio desenvolvendo muitos desses projetos, muitos ela já entregou e outros ela está em fase final de entrega. Isso fez com que a receita fosse crescendo ano após ano e os lucros também. E o interessante é que, como eu falei, esse segmento ele é muito lucrativo, porque pensa o seguinte, você adquire um lote e aí você tem um custo inicial para implementar aquela estrutura, você vai gastar ali 4, 5 anos para desenvolver esse projeto e depois disso você vai ter 25 anos, ali, já que a concessão dura em média 30 anos, então você vai ter ali 5 anos para desenvolver, depois vai ter 25 anos só explorando, só tendo receita com baixo custo de manutenção. Então é um negócio que ele tem um custo elevado de início, só que depois ele é altamente lucrativo, altamente rentável. E exatamente por isso a Taesa consegue ser um negócio muito bom. Então a gente vê aqui que a margem líquida é muito elevada, então grande parte da receita é transformada em lucro, que ela tem um custo muito baixo de manutenção. E uma característica que vale a pena você entender é também a questão da dívida. Então ela tem uma dívida elevada de 6,8 bilhões, quando a gente compara com o caixa, mas é justamente como uma característica do setor, porque pensa o seguinte, no momento que ela adquire um lote, ela precisa de um custo muito elevado para implementar a estrutura, só que depois ela vai ter uma exploração por um longo prazo. Então quem empresta dinheiro para a Taesa sabe que ela tem um contrato muito garantido, que é o contrato de concessão, e é muito previsível. Então ele empresta um volume grande, mas é um custo menor porque tem uma garantia de que esse dinheiro vai voltar. Então a gente vê as empresas elétricas com uma dívida muito elevada, mas geralmente é uma dívida de prazo longo e de baixo custo. Então não é algo para você se preocupar tanto, só monitorar sempre. E aqui, dando continuidade, a gente vê que o fluxo de caixa operacional da Taesa é muito elevado. O fluxo de caixa aqui de 1,4 bilhões em comparação ao seu CAPEX, que é o custo para a manutenção dos seus serviços. Então a gente consegue ver que ela gera muito caixa livre e por isso também ela distribui muito e é uma excelente pagadora de dividendo. Então, um negócio resiliente, lucros constantes, geração de caixa forte e payout elevado. Mais uma característica, mais uma empresa que se enquadra na característica de excelente pagadora de dividendos. Então vamos aqui agora para a terceira, a gente vai mudar novamente de setor, a gente vai para a Vivo. Mas todo mundo sabe o que a Vivo faz, todo mundo depende de telefonia, internet. Então a Vivo ela tem um negócio também muito resiliente. Acho que hoje a gente não viu isso na internet, inclusive eu estou gravando esse vídeo utilizando a internet. Então é um setor muito resiliente, embora tenha algumas complicações regulatórias, mas é um setor realmente muito resiliente. E a gente consegue ver aqui então os resultados da Vivo. A gente vê que a ordem de grandeza já muda de patamar, que a Vivo tem receitas de 44 bilhões
A gente estava vendo na Taesa 3 bilhões, na BB Seguridade também algo de 3 a 6 bilhões. E aqui a gente está falando de 44 bilhões. É um negócio muito, muito grande a Vivo. E gera aqui um lucro de 4, 5, chegando a 6 bilhões em 2021. Muito. Só que tem um negócio aqui interessante. A receita de 44 bilhões, isso aqui, esse lucro de 6 bilhões, ele é contábil, né? Essas empresas de telecomunicações, elas têm um impacto muito grande de depreciação. Só que não necessariamente isso sai caixa da empresa. Então o lucro acaba sendo um pouquinho distorcido para baixo. A geração da empresa, a geração de caixa da empresa costuma ser maior do que o lucro, porque ela tem um custo de depreciação, já que ela tem muitos ativos imobilizados, só que não necessariamente isso quer dizer que é um custo que a empresa está tendo saída de caixa. Então por isso vocês vão ver até que a gente tem uma distorção no payout. Então a Vivo ela atua num negócio resiliente, com um lucro muito elevado, e ela tem uma geração de caixa muito forte. Aqui ela tem a dívida muito elevada, mas quando a gente compara com o EBITDA dela, o endividamento está muito controlado, muito baixo. E aqui a gente consegue ver então a geração de caixa, ela gera muito caixa, 18 bilhões de fluxo de caixa operacional, mas ela tem um capex muito elevado, porque essas empresas elas precisam estar sempre investindo em manutenção e expansão, então ela tem um custo aqui muito elevado, só que ainda assim ela gera muito caixa e consegue pagar dividendos muito altos, e ela tem aqui um payout sempre acima aí na média de 70%. A gente vê que eventualmente aqui tem períodos acima de 100%, e você pode até pensar, poxa, ela distribui mais do que ela lucra, mas é por conta daquele detalhe que eu falei. Aqui a depreciação acaba distorcendo bastante a geração de caixa da empresa. Então o lucro ele acaba ficando contabilmente bem menor, mas a empresa gerou muito mais caixa. Então eventualmente ela paga um pouquinho acima do seu lucro, ela paga uma parte desse caixa, e o payout, por ele ser um indicador que mede a relação em relação ao lucro, ele acaba ficando um pouquinho distorcido. Então, Vivo, a mesma coisa. A Vivo ela atua num setor perene, um setor muito sólido, já que a telefonia, a internet e agora o 5G, a gente vai ter uma demanda, a gente tem muita dependência. Ela tem um setor, uma receita muito sólida, muito constante, lucro muito grande, geração de caixa muito forte e um payout elevado. Então, com isso, a gente consegue juntar aqui três empresas com todas as características importantes para compor uma carteira de dividendos, e todas elas estão na minha carteira. Eu acredito que são empresas muito boas. Se você conseguir colocar junto delas empresas que tenham dividendos crescentes, numa velocidade um pouquinho maior, você vai ter uma combinação muito interessante, porque elas vão te pagar um dividendos no presente mais elevados, e as empresas de dividendos crescentes, no futuro, elas vão pagar dividendos maiores. Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso vídeo, e espero ter te ajudado, mas não se esqueça de clicar aqui, deixar o seu like, para a gente levar isso para o máximo de pessoas possível, e até o próximo vídeo.